Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal QI Musical. Hoje nós vamos falar sobre acordes do campo harmônico maior feitos no violão. Muitas pessoas têm dificuldades em fazer esses acordes e fazer certo, né? Saber da onde é, de o acorde, qual o campo harmônico ele é, de qual tonalidade, e isso dificulta para mudar de tom, dificulta para tocar de ouvido. Se você não souber o campo harmônico, fica mais difícil, e é um estudo inicial para que isso aconteça bem. E desde já agradeço as pessoas que estão compartilhando, curtindo o canal e se inscrevendo também. E se você não se inscreveu, se inscreva, para você receber assim, notificações sobre outros vídeos e conteúdos sobre matéria de música, e também ajudar o canal. Você se inscrevendo, você acaba ajudando o canal. A gente precisa cumprir uma meta aí no YouTube, então precisa de pessoas inscritas. Tá bom? Vamos para a aula, então. Todo campo harmônico ele tem uma procedência. Na verdade, o campo harmônico ele é um conjunto de acordes provenientes de alguma escala. Pode ser maior, menor. Hoje a gente vai ver sobre a escala maior, tá bom? E dentro dela, consequentemente, vai aparecer o campo harmônico maior. Tá? O exemplo que eu vou dar hoje é dentro da escala diatônica maior e da escala maior de Dó e de Sol também. Para a gente sentir a diferença uma da outra e para ver por que é feito de uma forma diferente, qual a nota que tem que ser mudada, qual acorde tem que ser mudado. Tá bom? Então, a escala diatônica maior, para quem não conhece, tem os vídeos meus aqui falando sobre estrutura, sobre escala, dá uma olhadinha se tiver alguma dúvida. Essa aula de hoje é uma aula mais prática, uma aula mais voltada para tocar no violão a escala, entender um pouquinho como é que muda de tom, por que a gente consegue tocar de ouvido. Então, o campo harmônico ele ajuda a gente entender isso, como é que funciona. Tá? Então, a escala diatônica maior, de Dó, por exemplo, aqui no violão, ela começa aqui na terceira casa, na quinta corda. Eu coloquei a tablatura aí, mas eu vou fazer aqui para vocês verem. Ó. Vou voltar. Eu fiz um acorde aqui. Então, dentro da escala diatônica, a gente já consegue entender qual é o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau, quinto grau. Tá? Então, eu estou aqui no primeiro. Então, segundo, terceiro. Terceiro é o Mi. Quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavado. Lembrando que a oitava dela fica sempre aqui, ó. Uma corda acima, e a gente é só voltar um tom que a gente acha a oitava dela. Por exemplo, si bemol, fá, sol, sol. Aí começa a ficar mais fácil. Então, dentro dessa escala, o campo harmônico começa a surgir. E cada grau, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o sétimo, ele tem o seu acorde próprio. E quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil para mudar de tom. Por exemplo, se a música está no primeiro grau e vai para um quarto grau, a gente sabe a estrutura, se mudar de tom, faz a mesma coisa, vai para o primeiro, com aquela mesma estrutura e volta. Vamos ver aqui no tom de Dó como é que funciona. No tom de Dó, eu coloquei aqui na parte de cima, em preto aqui, ó, o campo harmônico de Dó sem as sétimas. Tá? Como eu falei, eu não vou como chegar na estrutura, não vou ensinar como chegar na estrutura, que eu tenho outro vídeo aqui. Esse vídeo é mais prático, tá? Se tiver alguma dúvida, volta lá no vídeo, escuta, ou quiser fazer uma pergunta aqui também, eu teria o imenso prazer de responder. Tá
joia? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui no violão, que essa parte que está em preto aqui, ó, sem as sétimas, ó. Por exemplo, ó, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá com pestana, Sol com pestana, ou pode ser o Sol sem pestana também, Lá menor com pestana, pode ser o Lá menor também sem pestana, e um Si meio diminuto, tá? Um acorde não tão usual, mas ele faz parte do campo harmônico maior de Dó. Deu para perceber que esse quinto grau aqui está diferente, então ele é um quinto grau diminuto. Se escreve bemol 5, mas é falado quinto grau diminuto, tá? Todos os outros graus, eles são formados de primeira, terça e quinta. Quando é menor, terça é menor, e quando é maior, terça é maior. Mas todos os outros levam o quinto grau justo, tá bom? E como saber isso na escala? Por exemplo, Dó, primeiro, terceiro. Então, o Dó é formado por Dó, Mi. E o quinto grau, Dó, Mi e mais o quinto, que é primeiro, terceiro e quinto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o acorde é formado por Dó pela primeira, terça e quinta. Então, só analisar o Dó, para a gente não perder tempo nesse assunto, mas só para vocês entenderem. Ó, eu tenho Dó, Mi, corda solta, Sol, que é a quinta, né? Ó, Dó de novo, aqui apertando aqui, na primeira casa, na segunda corda, e o Mi, que é a terça de novo lá embaixo. Então, tocando o Dó, mesmo com corda solta, a gente obtém 3 notas somente, mesmo que elas estejam repetindo, algumas notas estejam repetindo, né? Não tem problema. Mas aqui é uma tríade perfeita maior que a gente chama, que é o Dó. No caso, Dó. Dó maior, quando é maior, tríade perfeita maior. Tá bom? Então, eu quero atentar aqui para a sétima e para esses graus aqui. Então, o primeiro grau, usando a sétima, do campo harmônico maior, ele é uma estrutura com sétima maior. O segundo menor com sétima, o terceiro menor com sétima. O quarto com sétima maior também igual ao primeiro, a mesma estrutura. Tá vendo? Aqui, a mesma estrutura. Então, é legal que a gente ficar sabendo isso. É muito legal porque todo mundo que está estudando essa parte de harmônica começa a ficar com isso na cabeça e ter certeza que o primeiro grau é com sétima maior e o quarto também é. Então, eu mudei de tom. Então, estou fazendo aqui, quero mudar para o Ré. Então, Ré com sétima maior e o quarto grau do Ré, ele fica abaixo da escala. Então, no Ré aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, ó, oitavado. Então, o quarto grau é Sol com sétima maior. É uma coisa bem prática, que eu falei que o vídeo hoje vai ser bem prático, tá bom? Então é por aí. O quinto grau ele tem uma estrutura de maior com sétima, que é um dominante que prepara para o primeiro, tá bom? O sexto grau tem a mesma estrutura do terceiro e do segundo. E o último grau também, que é o sétimo grau, ele é diferente. Ele tem uma sensível aqui, que é chamado Si menor com sétima e quinta diminuta. Tá bom? Esses acordes são relativos, ó. Esse aqui é antirrelativo do Dó. O Lá menor é relativo do Dó. O Ré menor é relativo do Fá. Então, são relativos dos graus tonais, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Dó, com sétima maior. Ré menor com sétima, partindo da quinta casa. Mi menor com sétima, partindo da sétima casa. Fá com sétima maior, partindo do primeiro, né, da primeira casa. Sol com sétima. Lá menor com sétima, que também pode ser feito com pestana aqui, ó. E o Si meio diminuta. São esses acordes do campo harmônico maior, tá bom? Agora vamos voltar aqui para a escala de Sol. Qual é a diferença da escala de Sol? A escala de Sol ela tem uma alteração, ela tem um Fá sustenido aí. Mas a estrutura da escala é a mesma. Quando a escala é diatônica e maior, pode ser
para qualquer tom, ela tem a mesma estrutura, que é tom, tom, semitom, tom, tom, tom e o semitom, que é a outra oitava dela. Então eu fiz a de dó, só para relembrar, ó. Então, se eu fizer o mesmo desenho em cima que o sol, eu vou já estarei fazendo a escala de sol. Ó. Eu estou com a mesma estrutura, porém com as notas diferentes. Agora eu estou com o sol, o lá, o si, o dó, o ré, o mi. Agora já não tem mais fá, é fá sustenido, sol. Então, essa sétima aqui é uma sétima maior. Então, dentro da escala diatônica maior, eu tenho sétima maior. Partindo desse entendimento, a gente vai montar as escalas de sol também. Lembrando que, viu, tem uma alteração aqui. Então, a escala de sol, ele tem uma alteração. Eu também tenho um vídeo aqui falando sobre armadura de clave, mudança de tom e quantidade de sustenidos, de bemol. Dá uma olhadinha aqui no meu canal, que eu tenho outros vídeos aqui também falando sobre esse assunto. Pensando no campo harmônico agora de sol maior, eu coloquei também aqui, ó, a parte de cima em preto aqui, os acordes que são feitos sem sétima. Mas a nossa intenção aqui é firmar com a sétima aqui, que os acordes ficam mais bonitos e os arranjos também. Então vamos lá. Sol com sétima maior, tu viu que a estrutura é a mesma, que é o primeiro e o quarto são os mesmos, ó, só mudaram os acordes por causa da escala, né? Agora, o segundo é a mesma coisa, no sentido de estrutura. Segundo, terceiro, sexto, ó. E o quinto também é com sétima, e o último aqui é com sétima e quinta diminuta. Porém, os acordes são outros, né? Então, vamos fazer o acorde, a escala, o campo harmônico de sol, ó. Sol com sétima maior, Lá menor com sétima, Si menor com sétima, Dó com sétima maior, Ré com sétima, partindo da quinta aqui, né? Mi, outro Mi menor com sétima aqui, ó. Sem pestana, bonito ele, ó. Só colocar o dedo aqui que a gente faz uma sétima, ó. Quarto dedo aqui. No caso aqui na segunda corda, na terceira casa, ó. E o Fá sustenido meio diminuto com sétima, ó. Uma coisa interessante. Para vocês entenderem, é como se fosse um Lá menor com baixo em Fá sustenido, ó. Lá menor, aqui, ó. Lá menor, ó. Lá menor, né? Com baixo em Fá sustenido, ó. Tá bom? Esse acorde pertence à escala, ao campo harmônico de sol maior e também pertence a estrutura pertence ao campo harmônico maior de qualquer tonalidade. Lembrando que é necessário pensar como esse aqui fosse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Desta forma, todos nós vamos conseguir montar os acordes ou mudar de tom, começar a tocar de ouvido, buscar a cada acorde, a melodia vai encaixando, a gente vai conseguindo colocar os acordes por causa desse campo harmônico. O entendimento começa a acontecer quando a gente começa a estudar. Tá? Prosseguindo aqui. Deixa eu tirar aqui, agora eu vou botar aqui para baixo. Eu fiz um trecho musical aqui, só para entendermos como é que funciona a mudança de tom. Aí acontece, eu botei Dó com sétima maior, Mi com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Mi menor com sétima, Lá menor com sétima, Ré menor com sétima, Sol com sétima e Dó com sétima maior. Acontece que o certo é a gente não ver desse jeito. O importante e o certo é a gente analisar pelo grau. Eu primeiro fui para o terceiro, fui para o quarto grau, voltei para o terceiro, fiz o sexto grau, segundo, quinto e voltei para o primeiro. Quando a gente começa a entender esse processo aqui, de distância, de intervalo, que o trabalho é feito pelos graus,
todos nós vamos conseguir mudar de tom tranquilamente, começa a mudar de tom rápido. Então, por exemplo, Dó com sétima maior, eu fui para o terceiro. Então, Sol com sétima maior, eu também fui para o terceiro. Então, na escala de Dó, Ré, Mi. Então, Mi é o terceiro grau. Então, eu sabendo que a estrutura dele é menor com sétima, o terceiro grau, ó, 1, 2, 3. Então, eu já vou para o Mi menor. Menor com sétima, ou aqui, ou aqui. No caso de Sol, foi para o terceiro também, ó. Si. Então, naturalmente, eu vou saber que o Si é o terceiro grau. E eu, já sabendo que o terceiro grau tem uma estrutura menor com sétima, eu vou fazer. Eu não coloquei, não, mas se eu fizesse, por exemplo, um Si bemol. Ah, caramba, aí embolou tudo, os bemóis me atrapalham. Não, se você pensar nos graus, você também vai fazer exatamente igual. Aqui, ó, eu estou no Sol, fui para o Si. Se eu fizer um Si bemol, eu faço o mesmo processo. Ó, a mesma caída. Ó. Como eu sei, ó, Si bemol, eu só usar a escala diatônica. 1, 2, 3, é o Ré. O terceiro grau de Si bemol é Ré, só que a estrutura dele é Ré menor com sétimo. Ah, entendido? Não vou falar de todos, mas o conceito é o mesmo. Tá bom? Eu vou tocar aqui o primeiro aqui para vocês entenderem, ó. Aí eu já sabendo dos graus, eu vou mudar de tonalidade. Aí o cantor, essa música, vamos supor que esse trecho musical fosse uma música, um hino, uma música qualquer. Aí o cantor ficou muito baixo para ele, ou ficou muito alto. Ele pediu para mudar de tom, aí você vai abaixando e chegou no Sol. Aí, para você não ter que decorar, você vai pelos graus. Então, a música foi para o primeiro, foi para o terceiro, foi para o quarto. Aí, então, eu já vou analisando. E quanto mais a gente vai estudando isso, melhor vai ficando, né? Então, por exemplo, Sol. Então, eu vou para o terceiro. Depois para o quarto. Depois voltei para o terceiro. Depois para o sexto. Depois para o segundo. O quinto. Vou com pestana e Sol. Né? Esse Ré eu fiz aqui, mas pode ser aqui, ó. Certo? Fica bonito, ó. Ficou entendido essa parte? Como eu falei, eu não estou falando sobre como montar a estrutura, terças e terças, explicar com detalhes, não. Isso aqui é uma aula mais prática para que fique entendido como é feito a mudança de tom, como é fácil mudar de tom quando a gente conhece o campo harmônico. Então, essa aula é para deixar vamos dizer assim, um esclarecimento para você entender que é necessário estudar harmonia e estudar campo harmônico. Mas já ajuda bastante, tá bom? Então, é só fazer esse procedimento aí de mudança de graus e saber cada grau, a estrutura de cada grau, e assim vai. Tá bom? Só um exemplo, se o primeiro grau tiver com nona, se eu for mudar de tom para o Lá, por exemplo, o Lá vai ser com nona também. Então é só seguir a mesma sequência. E quando a gente aprende uma estrutura aqui, ó, Dó com sétima maior. Então aqui, ó, se eu andar um tom, eu vou ter também Ré com sétima maior. Aqui, ó, Dó com sétima maior, Ré com sétima maior. A estrutura é a mesma. Menor. Se eu quiser fazer Dó menor com sétima, aqui, ó, é a mesma estrutura. Então, a grande maioria das pessoas ficam decorando acorde, não. Vai pelo caminho do campo harmônico, de estudar harmonia, que você vai se dar bem.
Vai ficar melhor o teu entendimento aí, tá bom? Desde já agradeço a todos que ficaram assistindo essa aula ou assistiram essa aula. E agradeço mais uma vez as pessoas que já se inscreveram, que estão curtindo o canal, que são parceiros nossos aí. Se torne um parceiro também, se inscreva no nosso canal para que esse vídeo e outros vídeos também possam alcançar mais pessoas e também o canal do YouTube possa crescer, né? E, na verdade, o canal do YouTube só cresce se tiver inscritos. Então, dá uma moral aí, dá uma força aí também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, né, mais essa aula e esse vídeo. E que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula.